Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu a série e vai continuar por aqui, é por sua própria conta e risco. Demolidor Renascido, ou Born Again, do Disney Plus, chegou em 2025 com uma missão ingrata: continuar o legado deixado pelas 3 temporadas aclamadas da Netflix. E mesmo que a Disney não assuma oficialmente, a verdade é que essa série é uma 4ª temporada. A continuidade tá lá, nos personagens, nos atores, em algumas tramas que se desdobram, mas a alma, essa não tá lá. A série tem momentos realmente bons, mas também tem muitos problemas. E o que mais chama a atenção é como ela parece o tempo todo dividida entre 2 intenções: agradar os fãs da série antiga e ao mesmo tempo seguir o molde mais leve e controlado do MCU da Disney. E no fim das contas, essa divisão pesa e muito no resultado final. Na minha opinião, a série começa bem. O primeiro episódio entrega um bom clima, onde fica claro o esforço em trazer uma conexão com o estilo antigo. O clima urbano, o confronto ideológico entre Matt Murdock e Wilson Fisk, a ambientação sonora, tudo remete à série da Netflix. No primeiro episódio já tem uma cena de ação de peso, com um plano sequência, que já é uma marca registrada do Demolidor. O único problema aqui pra mim é o CGI fraquíssimo que fica extremamente evidente, até mesmo em cenas escuras e com fumaça. A cena é bem bolada, mas feita com um bonecão digital. De qualquer forma, a ideia da morte do Fog Nelson é muito forte. É um personagem extremamente querido e carismático que morre, quase como que se essa nova série estivesse dizendo que estamos deixando para trás a série antiga. Eu gostei da ideia, o problema é a execução, que praticamente abandona as consequências da morte do melhor amigo de Matt Murdock e quase não toca mais no assunto, dando um salto temporal de 1 ano. Então, na essência, a intenção foi boa, mas no final o roteiro ignorar uma questão tão essencial é um certo descaso que compromete o envolvimento emocional do espectador. E esse assunto só volta lá no final, que eu já volto para mencionar. O episódio 2 traz ação brutal e violenta, com um bom impacto, e a história envolvendo o Tigre Branco é boa, mas o núcleo do tribunal é fraco, e isso se arrasta nos episódios 3 e 4, em especial no episódio 3, onde Matt revela a identidade secreta de outro vigilante, sem autorização. Um momento que foge completamente do caráter do personagem e que não faz sentido dentro da lógica da série. É um momento que fere diretamente a ética do personagem e parece forçado, como se fosse escrito apenas para gerar conflito imediato. Foi assim que ele ganhou o caso, sim, mas não ter conversado isso antes não parece muito da índole do personagem que já foi estabelecida em outras 3 temporadas. E foi esse o motivo, inclusive, que causou a morte do Tigre Branco. No episódio 4, a interação entre Demolidor e Justiceiro é um dos pontos altos. E aqui volta a crítica social que marcou a série original, de que o sistema é falido e por isso a justiça precisa ser feita com as próprias mãos. Então Matt percebe que não adianta mais se esconder atrás das leis, e essa percepção é o que realmente motiva o seu retorno como Demolidor mais pra frente. Só que ao passar desse ponto, a série entra numa zona de inconsistência, porque o episódio 5, por exemplo, tem uma ótima sequência de ação num roubo a banco. Aqui Matt é extremamente fiel ao personagem. O fato dele chamar a polícia e saber que o sistema não funciona e voltar para ajudar com as próprias mãos é o herói falando mais alto. O episódio é ótimo, talvez um dos melhores, mas é um filler. Não tem impacto nenhum na trama principal e até quebra uma narrativa que já é bastante quebrada. O episódio 6 traz finalmente um confronto contra Muse. O Muse, em si, tem presença, é sinistro e interessante. Tanto que é o ponto oficial de retorno do Demolidor, com o seu uniforme e tudo mais. Quando ele veste o uniforme de novo, a gente sente que o herói voltou. Só que essa sensação não dura muito, por causa da narrativa quebrada.
A série tem alguns núcleos e um deles é Vanessa Fisk e a sua ascensão como uma espécie de rainha do crime. E esse é um núcleo extremamente fraco e desinteressante, que parece só ocupar tempo de tela. Então no episódio 7 sobra pouco para o confronto contra o Muse, que quando acontece, acaba rápido numa cena com coreografias de luta patéticas, todas picotadas e sem ritmo. É um episódio que parece feito no automático, e se trata de um episódio onde encerra a ameaça do Muse, trazendo uma sensação imensa de desperdício do personagem. Por mais que digam que ele volta numa próxima temporada, aqui ele foi mal usado. A partir do episódio 8, uma coisa ficou clara pra mim. O que pesa muito de forma negativa aqui é todo o elenco de apoio dos personagens principais. Matt Murdock e Wilson Fisk são fantásticos. A ideologia e o embate entre eles mais simbólico nessa temporada, com o uso de máscaras, é bem feito. Fisk usa uma máscara de prefeito, enquanto Matt reluta em voltar para a máscara de demolidor. Isso é interessante, mas tudo que acompanha isso em volta deles não é. Vanessa Fisk é a definição da palavra desinteressante para mim. Daniel, o ajudante de Fisk, é patético. Do outro lado, a relação entre Matt e a psicóloga não tem química nenhuma. A Kirsten também não engrena como uma possível substituta para o núcleo jurídico. Ou seja, Matt e Fisk estão sozinhos, e sozinhos eles não sustentam essa série. A partir do episódio 8, isso melhora com a trama envolvendo os policiais corruptos de um lado e o justiceiro do outro. E isso eleva esse final de temporada, porque realmente os protagonistas não conseguem crescer sozinhos, e é só aqui no fim da temporada que surge esse trampolim para eles. Além de que é só a partir daqui, do episódio 8, que o assunto abordado lá no episódio 1 volta a ser amarrado. Aqui o mercenário volta, e o tema da morte de Fogg Nelson também. Isso leva pro episódio 9, o último, que é ótimo, mas que mostra a fraqueza da série. Mostra que é duas em uma. Episódio 1, 8 e 9 é uma boa trama. Episódios de 2 a 7 é encheção de linguiça. Episódios 1, 8 e 9 traz a essência das temporadas da Netflix. Episódio de 2 a 7 é nítido o dedo da Disney e do MCU. Inclusive com a inserção de assuntos e personagens desse MCU, como o pai da Kamala Khan ou o espadachim. No último episódio, só depois de mais de um ano da morte de Fogg Nelson, é que Matt Murdock vai atrás do caso que um amigo estava trabalhando. Não faz muito sentido ele não ter feito isso antes. O episódio final é o mais violento, é o que justifica a série ser para maiores de 18 anos, isso graças ao Justiceiro. Mas a cena de luta onde ele é capturado é péssima, com câmera lenta mal feita, cheia de cortes nas cenas, é realmente feito por um amador. Mas o Justiceiro em si é ótimo, é um personagem que aparentemente tá aqui para abrir uma brecha para sua série solo inclusive. De qualquer forma, a parte técnica é um grande destaque positivo nessa série. A direção é boa, a fotografia para mim é o ponto mais forte e o maior acerto, mas as coreografias das poucas cenas de luta são fracas e cheias de corte. O que joga muito para baixo é a narrativa quebrada e o núcleo de apoio desinteressante. Então, no geral, Demolidor Renascido vem com um conjunto de boas ideias, soterradas por decisões equivocadas. A crítica social está presente, o subtexto está presente. A trilha sonora funciona, criando tensão. A atuação do Charlie Cox continua impecável, assim como Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk e Jon Bernthal como Justiceiro tá sensacional. Mas nada disso sozinho consegue sustentar a série por completo. O problema tá na estrutura aqui. A série não tem alma. Tenta emular a Netflix às vezes, mas sem o peso dramático, sem a liberdade criativa, sem a coragem. Os tribunais são mal escritos, os personagens secundários são mal aproveitados e o núcleo da Vanessa domina tempo demais da trama. O próprio Muse, que tinha potencial para ser um dos vilões mais impactantes do Demolidor, é desperdiçado.
Outro ponto de desconexão aqui é como a série menciona Echo, Miss Marvel e se relaciona com o MCU, mas quando a cidade colapsa no episódio final, ela esquece disso. Eles precisam de um exército agora. E nesse momento, onde estão Luke Cage, Jessica Jones, Punho de Ferro? Onde está o Cavaleiro da Lua? A gente não sabe, porque o exército formado por eles aqui é de 3 policiais, 2 jornalistas e uma dona de bar. No final, toda a temporada parece uma grande desconexão, para ser na verdade só uma preparação para uma próxima temporada. Falta impacto e a série termina sem concluir de fato o que começou. No geral, pra mim, Demolidor Renascido é tipo um sanduíche, feito com um hambúrguer excelente, com bacon crocante, com verduras frescas, mas servido num pão mofado e com maionese vencida. Tem ingredientes bons, mas o resultado final deixa um gosto estranho na boca. Uma série que poderia e deveria ter sido muito mais. Demolidor Renascido não é horrível, mas também não é memorável. E depois de tudo que vimos na série da Netflix, sendo essa, na prática, uma 4ª temporada, isso por si só já é uma grande decepção. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre a série e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada, beleza? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.